Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2022 da Gafisa. Hoje eu, Flávio Prieto, Relações com Investidores, conduzirei a apresentação e no final estarei disponível para a sessão de perguntas e respostas. Bem, antes de começar, gostaria de informar que essa videoconferência está sendo gravada e que todos poderão fazer perguntas por escrito através do chat. Além disso, é importante ressaltar que as afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Qualquer mudança em política macroeconômica ou de legislação, além de outros resultados operacionais, podem afetar o desempenho da companhia. Uma vez finalizados os recados iniciais, podemos iniciar a apresentação. O slide de destaque, por favor. Mais um, por favor. Bom, esse foi um trimestre importante para a consolidação da companhia, a consolidação operacional da companhia. A gente lançou nesse trimestre 475 milhões, mas no semestre 526 milhões de reais. Foram 4 empreendimentos, sendo 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro, na nossa área de influência, nossa área de abrangência, onde a gente tem domínio sobre a nossa área de atuação. E ao longo dos últimos 12 meses, a gente atingiu a marca de 1 bilhão e 900 milhões de reais em lançamentos. Foram 11 empreendimentos nesses últimos 12 meses. Uma outra parte importante do ciclo operacional da companhia é com relação às obras concluídas. Foram 5 nesse semestre, com 798 unidades entregues, mas foram 4 repasses no semestre e um outro repasse que ficou para julho. Isso equivale a um VGV de 637 milhões de reais no primeiro semestre de 2022. Quando a gente olha a título de informação dos últimos 12 meses, a gente entregou 637 milhões de reais. Foram mais de 1.300 unidades. Realmente, o desenvolvimento da companhia foi muito importante nesse ciclo. E completando essa parte operacional, as vendas líquidas tiveram um crescimento bastante expressivo quando comparado principalmente no primeiro semestre de 2022 com 2021, onde a gente atingiu uma marca de 41% de aumento e 13% de aumento versus o mesmo trimestre do ano anterior. É o terceiro trimestre que a gente está com a venda acima de 200 milhões. Quer dizer, isso, mais uma vez, coloca a companhia no outro patamar de operação desde que a gente retomou em 2019. O lucro, nesse trimestre, teve um resultado um pouco abaixo do que a gente vinha apresentando. A gente vinha com 6 trimestres seguidos de lucro líquido na casa positiva. Nesse trimestre a gente teve uma reversão desse lucro para um prejuízo de 30 milhões, mas muito em função de um TRI, principalmente do segundo TRI, muito atípico com relação ao perfil das vendas, né? A gente teve muito em função dessa conclusão das obras e do esforço de repasse, um esforço de vendas no estoque de legado, onde eu vou explicar mais à frente. Isso refletiu, obviamente, nas margens desses empreendimentos, que, tendo um perfil maior, relativamente comparado aos empreendimentos de médio, alto e alto padrão que a companhia lançou nos últimos 12 meses, eles contribuíram negativamente na margem e, com isso, o nosso lucro bruto teve uma redução de 10% comparado ao mesmo semestre do ano passado e uma redução de 43% quando comparado com o segundo trimestre de 2021. Eu vou explicar mais à frente, no detalhe, essas informações. Indo para os resultados operacionais, a gente, como eu já adiantei, a gente lançou nesse primeiro semestre 526 milhões. E aqui a gente abre um pouquinho sobre cada empreendimento, quer dizer, são 4 empreendimentos, sendo 3 na cidade de São Paulo e 1 na cidade do Rio de Janeiro. O Sorocaba, que foi lançado no primeiro trio, e o Evolve Vila Mariana, o GoWin, e o Stratos Bandeira Paulista, lançados efetivamente no segundo trimestre de 2022. Com isso, a gente, no segundo TRI, atingiu 471 milhões de reais em VGV e, ao longo de 2022, já atingimos 525 milhões de reais em VGV. Como eu disse anteriormente, nos últimos 12 meses, com uma proxy de um resultado anual, a gente já atingiu 1 bilhão e 900 milhões de reais em 11 empreendimentos lançados. No próximo slide, a gente tem um pouco da abertura das obras que foram finalizadas e dos repasses que aconteceram ao longo desse trimestre. Quer dizer,
A gente teve, a exceção do Move Belém, todos os outros 4 empreendimentos foram efetivamente entregues ao longo do segundo trimestre. Só o Move Belém que efetivamente escorregou para julho, já até ocorreu, mas não incorreu nos resultados contábeis do segundo trimestre. Com isso, a gente aí alcança 798 unidades entregues e um VGV total aí, equivalente a 437 milhões de reais em 5 empreendimentos importantes na cidade de São Paulo, que a gente entrega de uma maneira importante para o ciclo operacional da companhia. No próximo slide, a gente já entra um pouquinho mais do que eu havia comentado sobre o perfil das vendas e sobre o início da apuração de resultado da companhia. A gente, no primeiro semestre, a gente cresceu muito fortemente, 41%, como eu já havia comentado. A gente muda o patamar da companhia quando comparado a 2021 e não tem nem como comparar com 2020. A gente subiu alguns degraus aí com relação a esse ciclo operacional da Gafisa. E é importante ressaltar também, nesses últimos 3 trimestres que a gente apresentou as vendas acima dos 200 milhões de reais. A gente consegue enxergar também um ajuste, né, uma adequação também no percentual de extratos da companhia. A gente teve um trimestre muito atípico no terceiro TRI de 2021, onde a gente teve um impacto não recorrente do Move Parque Maia, em torno de 72 milhões, e a gente vem aí mantendo um nível bem saudável de extratos e um nível importante de vendas nos últimos trimestres, né? Então, quando a gente compara no gráfico abaixo à esquerda, e os 308 milhões versus 436 milhões do primeiro semestre, é uma venda, realmente um aumento bastante expressivo, muito em função do perfil de empreendimentos que a gente lançou, né, do perfil de segmento que a gente tem se colocado dentro do mercado, mas nesse trimestre especificamente a gente teve um esforço importante no estoque de legado. Esse estoque que hoje ele passa, a gente vai olhar mais à frente, mas ele passa a equivaler a 16% do estoque disponível para venda da companhia, mas que no gráfico de vendas líquidas por segmento do segundo TRI, na parte inferior à direita do chart, a gente consegue enxergar que ela representou 32% das vendas desse trimestre, enquanto no trimestre anterior ela representou 19% e no quarto trimestre representou 12%. Né? A gente, eu atribuo isso a um esforço de venda e não uma perda de venda nos outros segmentos, né? Muito pelo contrário, a gente aumentou em 90% a venda nesse segmento, muito em função do que eu comentei anteriormente, das entregas e fazendo jus ali a variação de fluxo de caixa e as obrigações que esses empreendimentos em fase de entrega necessitam. Indo para o slide seguinte, o slide 9, a gente enxerga aqui um gráfico que a gente acompanha já há alguns trimestres na companhia, e ele é um gráfico bastante relevante, que demonstra o quanto, na verdade, que a Gafisa mudou ao longo desses últimos trimestres, o quanto que a Gafisa evoluiu do ponto de vista operacional, né? A gente saiu ali de 2019 com nada de lançamento praticamente nos últimos 12 meses, para um 2020 difícil, onde a gente passou por um período de lockdown, e um ano de 2021 e 2022 agora, muito importante do ponto de vista de originação de negócios, desenvolvimento de negócios, lançamentos, mas também de vendas, né? Então, como eu havia comentado, aqui a barra cinza é a venda líquida, excluindo aquele extrato de 72 milhões atípico do terceiro TRI, a gente já estaria aí com aproximadamente 800 milhões de venda nos últimos 12 meses, né? Venda líquida. Então, é um esforço importante. A gente já lançou 1 bilhão e 900 e a gente contratou aí efetivamente em vendas líquidas 709 milhões nos últimos 12 meses. É a companhia efetivamente mudando de patamar e se reposicionando dentro do segmento. Indo para o próximo slide, eu consigo entrar aqui e falar um pouquinho mais sobre o que eu já havia adiantado no slide sobre as vendas, sobre efetivamente o estoque, né? A gente, ao longo de 2020, principalmente ao longo de 2021, a gente mudou o perfil de estoque, ou seja, de unidades disponíveis para venda da companhia. A gente efetivamente, nesse momento agora, tem 84% do perfil de estoque entre médio, alto e alto padrão,
né, a quem não está acompanhando o case e eventualmente não participou das apresentações anteriores, a gente tem se posicionado nesse segmento, né? Então há um período natural para que esse perfil seja transacionado e a gente consiga efetivamente ter só esse perfil com o segmento que a gente tem um foco, né? Mas enquanto isso a gente vai limpando, como eu comentei, teve um impacto importante nesse trimestre por conta disso. Uma outra coisa relevante é que a gente havia atingido um patamar que a gente acha interessante de 2 bilhões de estoque no quarto TRI de 2021. A gente teve uma forte performance de vendas no primeiro TRI e também no segundo TRI. E a gente recompôs, voltando para um nível de em torno de 2 bilhões, ali um pouco acima, 2 bilhões e 40 milhões de reais de estoque, que é um número que a gente considera saudável aí para performar. E esse estoque hoje está dividido, como eu já havia comentado, em 84% no perfil de médio alto e alto padrão, 97% entre Rio de Janeiro e São Paulo, e somente 16% efetivamente concluído. Então, no próximo slide, a gente encerra por aqui a parte operacional, a gente vai entrar um pouco mais à frente na parte financeira, mas antes disso eu gostaria de falar com vocês sobre alguns projetos de inovação. Convido todos também a baixar o nosso release, onde tem mais informações, mais detalhes também sobre as iniciativas de inovação que a companhia tem. A gente iniciou a nossa passagem pelo metaverso. A Gafisa hoje, através da sua unidade de negócio Viverbem, tem um projeto piloto, onde a gente busca efetivamente estar próximo, né, desse potencial cliente, mas efetivamente também tentar reduzir o CAC e tentar aumentar a conversão, tentando ter uma experiência para o cliente diferente, né? Então, a gente está se posicionando, na verdade, nesse novo mercado que é importante para a gente também. No próximo slide, a gente fala um pouco também de como a gente faz essa gestão de inovação. Na apresentação anterior, né, do trimestre anterior, a gente fez uma exploração importante, a gente trouxe uma série de exemplos e de iniciativas internas com uma série de startups e com o projeto de inovação aberta que a gente tem dentro da companhia. Eu, mais uma vez, convido a todos a baixar o nosso release de resultados e verificar também outros projetos que a gente detalha mais lá. Mas a gente faz isso tudo através de um processo de gestão da inovação, com gestão à vista dentro de casa. A gente tem um contato muito forte com o ambiente das Construtex. A gente tem mais 700 startups mapeadas, tem um comitê mensal de inovação, e a gente tem uma série de iniciativas, não só do ponto de vista operacional, na melhora operacional da companhia, do ponto de vista de melhora de processo em prazo, em custo, mas também em entrega. Mas da mesma forma que a gente também tem uma série de processos e de iniciativas com o mercado de Construtec e startups para oferecer produtos e serviços diferenciados para o nosso cliente, né? Olhando, claro, sempre para a jornada do cliente. Entrando um pouco mais no resultado financeiro, importante aqui ressaltar, fazer um pouco dessa abertura da receita líquida, né? E fazer um pouquinho mais da abertura das vendas e essa variação do estoque, como eu havia comentado, né? A gente, no segundo trimestre de 2022, alcançou aí uma receita líquida de 263 milhões, é o equivalente, a gente subiu, né, 35% versus o primeiro TRI de 22. Isso aqui é uma boa parte relacionada ao aumento de 13% relacionado às vendas, mas também por conta do avanço físico das obras, que contribui com a outra quase metade desse incremento aí de receita líquida, comparada com o primeiro trimestre de 2022. Quando a gente compara a receita líquida com o segundo trimestre de 2021, há também um acréscimo de 2%, né? Então, efetivamente, a gente tem subido aí a nossa medição também contábil, né? Não só do ponto de vista operacional. Só que, como eu havia comentado, né, e aqui abrindo um pouquinho daquilo que eu já havia falado, mas aqui demonstrando graficamente, o perfil de vendas, né, pelo segmento, a gente efetivamente tinha vendido no primeiro TRI 81% e no quarto TRI 88%. E nesse segundo TRI a gente vendeu 68% do nosso perfil de médio, alto e alto padrão, que naturalmente tem um perfil de margem de contribuição para a companhia maior, que com isso a gente teve uma média ponderada menor de empreendimentos de legado, que
por N razões, né, tem uma margem menor e a gente acaba tendo uma contribuição no lucro bruto menor e, por consequência, um desdobramento do lucro líquido também menor. Então, o lado bom, né, disso, além, obviamente, da gente ter todo o ciclo operacional, entregar os empreendimentos para os nossos clientes, a gente efetivamente virar a página de um ciclo que é importante para a companhia e para os nossos clientes, é também que a gente vai assim alcançando a passos largos aí esse perfil de estoque, né, que a gente imagina ser o alvo para a gente, que é o perfil de médio, alto e alto padrão, onde a gente já alcança, nesse momento, 84%, um trabalho árduo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos 6 semestres. No próximo slide, por favor, a gente agora faz essa correlação, então, da receita líquida com o lucro bruto e com o lucro líquido. Quer dizer, a gente, efetivamente, no trimestre teve um impacto relevante, a gente reduziu em 43%, mas em torno aí de 17 milhões, 43% com relação ao ano anterior, mas em torno de 23 milhões em relação desculpa, 17 milhões em relação ao trimestre anterior, 29%. E isso ajudou e ajuda a explicar aqui a maior parte da diferença do lucro líquido, que a gente teve aí um prejuízo nesse trimestre de 30 milhões, né? É uma margem bruta que foi bastante impactada por esse perfil de vendas. É importante ressaltar que nos últimos 12 meses, e a gente acompanha isso, porque é uma métrica importante, ela é uma proxy do resultado anual da companhia. Nos últimos 12 meses, a gente continua com um lucro líquido positivo, né, obviamente, de 25 milhões de reais. Lembrando que a gente estava há 6 trimestres seguidos com um resultado positivo na última linha, né? Então, esse realmente foi um trimestre atípico para a gente. No próximo slide, a gente fala um pouco do impacto disso em margem, né? Então, a gente teve um impacto importante aqui com relação à margem bruta. Eu acho que vale a pena a gente olhar aqui, e estamos dando destaque, né? Nesse segundo TRI, a margem bruta foi bastante impactada para 16%, enquanto no primeiro TRI a gente teve uma margem bruta bastante alta na companhia. Então, quando a gente olha a margem bruta do semestre, ela atingiu 22,6% e uma margem REF de 31,8%. Né? A gente vinha numa trajetória ascendente nos gráficos e a gente imagina que essa trajetória tende, sim, a ser retomada, principalmente pelo perfil do estoque disponível para a venda que a gente tem hoje, né? Uma vez que a gente hoje, lembrando, a gente vendeu 34% das vendas desse trimestre foi relativo àquele estoque de legado, enquanto o nosso perfil de estoque hoje é em torno de legado, em torno de 16%. Então, de fato, a gente tende aí a ter uma melhora natural e uma retomada natural dessas margens, né? Bom, passando para o próximo slide, um ponto também relevante que vale a gente sempre olhar é a manutenção da solidez do balanço. A gente efetivamente também teve, a gente tem alguns pontos aqui relevantes para falar desse slide. O primeiro é que a gente tem a barra rosa aqui com a barra cinza, né, demonstrando que a gente mantém regularmente aí o nosso nível de recebíveis acima do nosso nível de dívida líquida. Outro ponto relevante também é que na linha, quando a gente olha aqui a dívidas de projetos, capital de giro e GAFIS da propriedade, a gente tem somente 3% das dívidas vinculadas à holding, ou seja, a gente tem 70 mais 26, 90 enfim, daria 97 aqui, mas arredondando aqui, 97% das dívidas vinculadas ou a patrimônio de afetação, né, dívida de financiamento à produção das dívidas de projeto, ou a alienação fiduciária dos empreendimentos da GAFIS da propriedade, onde o próprio empreendimento é o aval e garantia da própria dívida. Então, isso é uma coisa super relevante, além do que, quando a gente olha o caixa e disponibilidade, a gente vai mantendo um nível saudável, em torno de 500 milhões de reais ao longo dos últimos trimestres, importante para esse momento de incertezas macroeconômicas na economia. É importante ressaltar que a gente teve um aumento importante aí no número da dívida líquida, mas esse aumento ele não foi decorrente de um efetivo aumento de captação de dívida. Na verdade, houve uma mudança no perfil societário de um dos veículos da GAFIS da propriedade, onde a gente atribuía
esse investimento, esse veículo, como uma cota de um fundo de investimentos, e agora, por motivos aqui nossos estratégicos de captação de valor nesses ativos, a gente transformou isso numa SA. Então, obviamente, a atribuição disso no balanço é diferenciado, e aí, por conta disso, a gente teve esse incremento na Gafisa Propriedade de 200 milhões de reais. Mas não foi uma nova captação, é importante salientar isso. No próximo slide, e último, antes da gente abrir aqui para perguntas e respostas, eu gosto sempre a gente recorrentemente tem apresentado esse gráfico, que é importante, também demonstra o momento da companhia, do ponto de vista agora não mais do ciclo operacional, mas do ciclo de resultado contábil, né? A gente, nos últimos 12 meses, atingiu aí 847 milhões de reais em receita líquida, um lucro bruto de aproximadamente 198 milhões e um lucro líquido de 25 milhões. Quer dizer, isso aqui para quem eu acabei falando rápido, não expliquei. Para quem eventualmente não entendeu, esse é um gráfico que representa os últimos 12 meses a cada trimestre, né? Então, quando você olhar ali no quarto trimestre de 2021, foi efetivamente o resultado de 2021. Então, a gente, ao longo dos últimos 6 trimestres, conseguiu ter um resultado positivo na última linha. Esse trimestre a gente teve um impacto que a gente imagina que não seja recorrente e que a gente continue essa retomada e esse avanço do lucro líquido. Com isso, eu encerro aqui a parte formal da apresentação e abro para perguntas e respostas. Eu vou pedir licença para olhar para o lado aqui para uma outra tela, só para verificar. Primeira pergunta aqui do Bruno. A Selic subiu e deve continuar subindo. Até que ponto isso atrapalha o mercado? Na verdade, a Selic subiu, eventualmente, né, ela pode subir mais, existe aí uma precificação no mercado para isso. O mercado está sempre precificando, mas, de fato, a gente enxerga aí um arrefecimento da inflação futura, o que pode acarretar num arrefecimento também da subida da taxa de juros. E isso faz com que a gente tenha efetivamente uma expectativa de pelo menos permanência, né, dos números de captação de novos financiamentos à produção. Isso é um ponto importante, mas também uma redução do serviço da dívida, assim como também a gente tem também uma perspectiva de redução do affordability também, que para a gente, né, a gente tem um pequeno hedge natural com relação a isso por conta do nosso perfil de estoque, como eu comentei bastante na apresentação, mas para o setor como um todo é bastante interessante. A gente vê aí um movimento importante também na precificação dos ativos desse setor, que na Bolsa tem uma sensibilidade muito grande aos juros futuros, né? Então, é um ponto relevante que a gente efetivamente está acompanhando. A Jéssica mandou aqui como a Gafisa está projetando um ambiente de negócios para 2023. Mas até para o segundo semestre também de 2022 e 2023. A gente tem uma expectativa boa, né? Acho que, independente do que possa ocorrer nas eleições do segundo semestre, a gente tem uma expectativa boa. Tem o mercado precificando, como eu comentei aqui, acho que o mercado é muito movido pelo juro futuro, o mercado está precificando uma redução importante ou um arrefecimento desse aumento do juro e abre um espaço efetivamente para a gente captar mais, para o mercado ter absorção de novos lançamentos, de novos negócios, né? Uma outra pergunta aqui com relação a como vocês têm se posicionado nesse mercado de luxo. Na verdade, a gente tem alguns movimentos importantes acontecendo ao longo desse trimestre, dos últimos trimestres, né? A gente lançou bastante em São Paulo e no Rio de Janeiro um produto realmente bastante diferenciado. A gente tem alguns lançamentos importantes também que a gente está trabalhando bastante aqui para lançar ao longo do segundo semestre, principalmente em São Paulo, na região de Jardins do Itaim, alguns que a gente até chegou a abrir, enfim, que foram transacionados com a Gafisa Capital com relação a
ao negócio que a gente fez com com Kinea, e são produtos bastante diferenciados e que vão trazer mais diferenciação ainda para o perfil de estoque da companhia. Eu acho que essa foi a última aqui, eu não sei se alguém tem mais. Vou dar mais alguns segundinhos aqui. Bom, não tendo, eu agradeço a todos aí pela presença. Eu lembro que essa apresentação e esse vídeo estará disponível nas nossas redes sociais. Vai estar disponível também no site RI. Então, quem não teve oportunidade, eventualmente, ou quem quiser mandar esse link para alguém, fique à vontade. Estamos à disposição nos contatos aí na tela. É só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima.